Essa pandemia chegou e colocou em xeque a saúde emocional, a saúde psicológica de muita gente. E hoje a gente está recebendo a psicanalista Suilan Siqueira. A gente vai bater um papo assim para trazer muitas orientações para você. Então, se você durante essa pandemia está achando que está enfrentando dificuldades nesse sentido, na sua saúde mental, na sua saúde emocional, fica aqui com a gente que eu tenho certeza que você vai sair dessa entrevista melhor do que você está agora. Tudo bom, Su? E bem-vinda aqui ao programa. Olá, tudo bem? A gente precisa dizer que está bem, né? A gente é uma situação geral, mundial, né? Planetária. Então, eu aceitei. Primeiro, eu gostaria de agradecer a vocês, né? Esse convite. Agradecer e também parabenizar, porque eu tenho acompanhado algumas lives, quando possível, e tem sido um trabalho árduo de vocês aí, eu tenho visto, assim, de mostrar quanto mais informação possível, né? E eu quero dizer que eu aceitei esse convite, porque eu sei que vai passar no sábado de manhã, a gente aqui tentar conversar de uma forma mais simples possível, que traga um certo conforto para as pessoas, né? Então, o que eu puder, disponha. Certo, Su, então vamos começar falando dessa pandemia. Quais são os prejuízos que essa pandemia trouxe para a vida das pessoas, na sua visão como psicanalista? E eu digo não só os prejuízos, mas também eu acredito que ela trouxe várias oportunidades, né? Então, qual a análise que você faz aí desse momento que a gente está vivendo? Isso é uma pergunta que desde o começo eu venho me colocando, né? Tenho assumido o trabalho online, não sozinha, mas estou com uma escola de psicanálise a qual pertenço e faço parte há muitos anos, mais de 20 anos. Então, o campo lacaniano, ele vem se debruçando nessa questão. Não é uma questão fácil para ninguém. Vocês vejam, eu sou uma psicanalista, nós do campo lacaniano, dessa escola, todos psicanalistas, não só no Brasil, mas contando com um exponente como Colette Soler, o Antônio Quiné, que é um dos nossos pensadores lá da escola, vários outros, a Marianita Carneiro Ribeiro, Sônia Alberti, todos nós temos nos debruçado nessa questão para o melhor contato com as pessoas que a gente atende e com o público. Aqui na TV está sendo uma oportunidade de falar com você aí na sua casa, né? As diversas casas diferentes, a gente para falar o que a gente pode tirar de lição dessa pandemia, é ver uma situação que a pandemia é uma infecção, né? Uma infecção que acontece numa larga escala da geografia, né? E o mundo inteiro, né? O mundo inteiro parou. O mundo inteiro. E um dos geógrafos muito importante, o Milton Santos, ele fala sobre a importância do território. Então, mais do que nunca, a gente começa a visualizar o real de um território na vida das pessoas. Como a gente está numa tempestade, mas nem todo mundo está no mesmo barco, né? As situações de vida que aconteceu em vários países e com a chegada da pandemia, mostrou como cada país estava com relação à cultura, com relação à educação, com relação à segregação de pessoas, né? E a pandemia, como é algo do real, que nos acomete todos, não numa hora só, né? Primeiro vocês, jornalistas, foram os encarregados de ir trazendo a notícia estava chegando da China, o que é que aconteceu lá num vilarejo, o que é que aconteceu numa feira, e que proporção está hoje na casa de todos nós. Que agora a pandemia não é mais algo distante, né? Como acontecia com o terrorismo, que era algo... lembra da situação das Torres Gêmeas, que ninguém via aquele terrorista, que ele era invisível, podia estar em toda parte? A pandemia, a gente pode fazer um paralelo com esse terror que todos nós fomos acometidos. A gente teve que ver como é que vai ser esse isolamento, né? Então, isso tudo é uma parada, todo mundo precisou parar, alguns aceitam, outros não. Alguns negam que, diante de algo tão perigoso e que pode cercear a vida das pessoas, né? Pode acontecer que a pessoa negue, então isso também a psicanálise pode trazer aqui como um ponto de cada um aí na sua casa, na frente da TV, se questionar a que ponto você nega a situação, a que ponto você
quais são os recursos que você tem. Então é isso, essa análise de como nós estamos, como nós fomos acometidos e como sujeito, se a gente vai ficar parado ali ou se a vida vai continuar mesmo com essa pandemia. Agora, quem está acompanhando essa nossa entrevista, né, a gente sabe que tem muita gente que não consegue encontrar essas respostas sozinhos e termina precisando de uma orientação profissional, e eu acredito que o psicanalista, essa intervenção nesse momento é muito pertinente. Como é que estão acontecendo as consultas nesse momento? Você está oferecendo esse atendimento virtual? Isso, como eu estava falando no início, a minha escola, a gente fez uma reunião, inclusive com o Antônio Quiné, que ele é um autor de vários livros, né, de psicanálise, e ele está conduzindo muito bem essa proposta de debate para que a gente possa fazer o dispositivo que tem um divã, que algumas pessoas conhecem o Freud através do divã, de deitar no divã, fazer sua análise. A gente está fazendo pela situação da pandemia, sabendo a importância presencial do analista, né? Que a gente é importante no sentido até de receber aquele analisante ali, nós emprestamos o nosso corpo para a sua transferência, o que é a transferência? Para que ele possa depositar saber em nós, né, analistas, que ele possa depositar confiança. Então é preciso essa presença, mas numa situação de pandemia, a situação está sendo tão grave do contágio, é um contágio tão forte que a gente realmente precisa fazer a análise online. Sim. Então, estamos trabalhando online. Existe para as pessoas das comunidades, nos bairros, procurar o seu posto de saúde ou via internet, quem tiver um celular, colocar no Google psicólogos que estão atendendo online. Existe uma dimensão aí da psicologia e da psicanálise que está fazendo o atendimento online. Ótimo. Inclusive, você está oferecendo gratuitamente essa avaliação, não é isso? Como é que está funcionando isso? Dentro do Espaço Saberes, que é um espaço que eu aqui em Natal venho dirigindo para essa transmissão da psicanálise, né, com a participação de algumas pessoas de outras, como é Saberes, né, de outras áreas, da antropologia, da história, da própria música, das artes, do teatro. Então, assim, dentro desse espaço, a gente está oferecendo uma avaliação gratuita para quem está em sofrimento psíquico, não encontrou ainda uma maneira de, vamos dizer, de trabalhar, de falar, né? Aqui no meu próprio Instagram, alguém que estiver assistindo, tiver alguma dúvida, fique à vontade, a gente puder responder. Essa transmissão e esse contato gratuito existe na psicanálise por uma questão de ética também. Uhum. A gente tem a ética de transmitir, agora na forma da televisão, né? Algo que chega uma maior população. Então, transmitir o quanto é importante essa vez e voz de cada um, que cada um está no seu espaço, às vezes com filhos, os filhos na escola, o novo trabalho do online das crianças. Eu atendo também crianças online. Então, tem aí as crianças dizendo, mas eu quero ir, eu quero fazer. Algumas fazendo algumas birras, outras dizendo, não, mas eu já sei tudo sobre a pandemia, não sei o quê. Mas mas eu não aguento mais estar dentro de casa. Mas esse falar está sendo bem desafiante para eles, né? Não, esse falar que não está aguentando já é falar alguma coisa, já não é ficar com aquele afeto retido ali, ou então atuando, saindo, negando, né, colocando a vida de outras pessoas em risco. Então, às vezes a pessoa até falar já é uma maneira de reconstruir quem é aquela pessoa. Sui, passa seus contatos para quem quiser obter mais informações. Infelizmente, nosso tempo aqui no programa é muito curtinho, mas eu acho que já deu para dar uma luz para muita gente que está aí nos acompanhando. Espero, e também que todo mundo possa fazer esse resgate que eu falei sobre a bagagem que tem em si. Se você se acha uma pessoa amorosa, que ama o próximo, que gosta de transmitir isso, esse é o momento.
né? É o momento de cada um ver a sua bagagem, ver o amor que tem, ou que puder compartilhar com os outros do que sabe. Esse é o momento. Bom, meu contato é Sui Siqueira, psicanalista, no Instagram, né? E 84999-273939 é o WhatsApp para qualquer contato. Quiser fazer uma pergunta, quiser ter um esclarecimento, que a gente está aqui todos unidos para passar isso tudo, que ela vai passar.